Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Nós venhamos, elevar os nossos pensamentos agora ao Senhor. Sejam todos bem-vindos. Vamos estar lendo os Salmos 91 para dar início aqui ao nosso devocional Presente de Deus. Amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Já tem alguém na planilha hoje para estar louvando ao Senhor? Pode estar louvando, então, em nome de Jesus. Bom dia, a paz do Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo,
tu sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Exaltado é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Em nome de Jesus. Fernanda, pode estar trazendo a oração inicial, Fernanda Arismendi? Amém, glória a Deus. Pela ministrante da palavra, já a pastora Josenilde. Amém. Paz, Senhor. Pai amado e misericordioso, te pedimos, Pai, que tu venhas em glória, Senhor, através da palavra que será ministrada hoje pela nossa querida pastora, a pastora Maria Josenilde. Senhor, usa a boca dela, Pai, seja para nos exortar, seja para nos trazer uma palavra de conforto. Em nome de Jesus, Pai, venha operar maravilhas através deste maná, que todas as manhãs, pelo devocional, o Senhor vem nos abençoando, Senhor. Agradecemos pela vida de cada um que está aqui, Senhor, que veio colher esta porção. Usa ela, Senhor, da melhor maneira, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor esteja conosco do início até o final deste devocional. Abençoe também, Pai, o nosso dia, Senhor, e que seja, como sempre, mais um dia abençoado, protegido e guardado, em nome de Jesus. Esteja conosco, Pai. Amém. Amém. Pastora Josenilde, com toda a oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Friozinho na barriga, por mais que a gente ministre, a gente fale do amor de Deus, mas todo dia é uma nova oportunidade, é uma forma diferente de o Senhor falar conosco. Eu coloquei o tema lá nas mensagens, mas eu vou falar novamente. O tema é a verdade. E a palavra desta manhã que o Senhor vai falar aos nossos corações é no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Que vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus. Como tu és maravilhoso. Que louvor lindo, missionário Gabriel. O louvor que tem tudo a ver com essa mensagem também. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. E onde nós podemos encontrar essa verdade? Na palavra do Senhor.
o nosso alimento diário, o qual o Senhor fala conosco todo momento em que nós abrirmos o livro sagrado. Glória a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Significa a verdade entendida como o conhecimento de Jesus Cristo, seu ensinamento, tem o poder de libertar as pessoas de diversas escravidões. O pecado, a ignorância, o medo e as superstições. Aleluia. Essa libertação, ela não é apenas intelectual, ela também é espiritual. É uma experiência de vida, aleluia, na qual nós buscamos intimidade com Jesus. Se nós abrirmos a palavra do Senhor, ela vai falar aos nossos corações. Muitas das vezes, o medo de enfrentar o novo em nossas vidas. Como assim, irmã, o novo? Às vezes, Deus nos direciona para uma outra cidade, um emprego novo, aleluia, uma congregação nova, ou seja, tudo novo. E aí vem a insegurança, vem o medo da gente pensar, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E nesse será, Deus não trabalha. Na dúvida, não. Deus trabalha em meio à fé. Porque quando Deus nos ordena, quando Ele fala aos nossos corações, verdadeiramente, nós sabemos que Ele é conosco. Independente das circunstâncias que nós, aos olhos da carne, estejamos vendo. Mas se você tem fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo para morrer por mim e por você, nós sabemos que a verdade está nele. Ele é a verdadeira verdade. Porque Jesus, ele não veio para os sãos, meus irmãos. Jesus, ele veio para os doentes. Quem é os doentes? Aqueles que necessitavam e necessitam até hoje dele. E para nós alcançarmos aquilo que nós almejamos, uma cura, uma libertação, nós temos que estar em Cristo. Nós temos que ter obediência à sua palavra. Não tem como eu e você ser libertos se nós não buscarmos na palavra do Senhor, se nós não procurarmos ouvir a voz do Senhor. Porque a realidade hoje é que muitas pessoas, ao invés de buscarem Jesus, dobrar os seus joelhos, orar, clamar a Ele, pedir que Ele venha ao seu socorro, fica buscando no ser humano. Deus deixou o pastor para orar por nós, um missionário, um presbítero, independente de cargo. Deus nos deu poder e autoridade para pisarmos na cabeça de serpente e de escorpião. Mas se ele não estiver conosco, nada podemos fazer. Ele nos deu, como é que eu quero falar para a igreja? A liberdade de nós buscarmos, falarmos com ele. Como? Através da oração. Esta palavra, ela fala que é a parte de um diálogo de Jesus com pessoas que haviam crido nele. Ou seja, Bartimeu, ele estava à beira da estrada, precisava de um milagre. Ele não conhecia Jesus. Ele nunca tinha lido a sua palavra. Mas ele ouviu falar
que alguém estava passando, Jesus o Nazareno. Provavelmente ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus já havia operado, das curas, das libertações. E ele creu, mesmo sem conhecer, mesmo sem ver. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Igreja, Bartimeu, ele não clamou para ninguém que não podia resolver o problema dele. Ele sabia que a verdade estava em Jesus. Que era aquele homem que poderia resolver o problema dele, a cura, e Jesus mandou chamar aquele homem. Ou seja, Jesus teve um diálogo com aquele homem. Jesus sabia o que aquele homem necessitava, mas ele queria ouvir a voz de Bartimeu falar para ele o que é que ele queria, o que ele precisava. E quando Bartimeu falou: quero ver, Senhor, Jesus liberou a cura para a vida daquele homem. Ei, qual é a cura, qual é a libertação que você está precisando, que você está apresentando na vida de alguém nesta manhã, que você tem colocado nas mãos do Senhor? Todos os dias antes de eu levantar da minha cama, eu leio a palavra do Senhor, eu peço a Ele para falar ao meu coração. E Ele me dá a resposta, igreja. Muitas das vezes não é aquilo nem que a gente quer, que a gente está esperando, mas Ele responde. Então, a verdade está em Jesus. Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, por Jesus. Então, toda e qualquer oração que a gente for fazer, nós temos que apresentar a Deus, mas dizendo: em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. É em nome do teu Filho Jesus Cristo que eu te apresento isto. Você pode ter certeza que o nosso Deus, ele não fica devendo nada para mim. Aquilo que nós fazemos com amor na obra do Senhor, pelo nosso vizinho, pelo nosso irmão, seja de sangue, seja em Cristo, pela nossa vizinhança, independente de quem quer que seja, nós temos que fazer nada esperando recompensa nenhuma, nem do homem, porque a recompensa vai vir de Deus. Não que ele deva nada para a gente, que ele tem obrigação de nos abençoar porque a gente fez algo. Não, é porque a graça dele tem nos alcançado. O nosso Deus, ele ama abençoar os filhos dele, ele ama ouvir as orações dos filhos dele. Quando nós rasgamos o nosso coração, assim como Ana rasgou o coração dela diante do Senhor, depois de vários e vários anos, várias afrontas que ela sofreu dentro da casa dela, pela sua rival Penina. Mas quando ela verdadeiramente dobrou o teu joelho e orou ao Senhor, ela soube pedir. Ela descreveu o que ela queria, como ela queria. E o Senhor lhe concedeu o desejo do seu coração. Mas nós temos que rasgar o nosso coração verdadeiramente. Não é a gente pedir aquilo que aos nossos olhos, a nossa vontade da carne está precisando, não. Que a gente acha que precisa, não. Nós temos que pedir verdadeiramente aquilo que nós necessitamos. Como a oração do Senhor nos ensina, o pão nosso de cada dia. Deus não manda a gente pedir o pão de amanhã, de depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, não. É o hoje. É o pão de hoje. E primeiramente o pão de hoje que você precisamos é a palavra do Senhor. Para alimentar o nosso espírito, para que a gente fique fortalecido durante esse dia. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar. Mas se você procura se fortalecer na verdade, na palavra do Senhor, Ele vai te preparar
para as dificuldades que você pode vir a enfrentar hoje. Ele vai te dar estratégia para você sair dessa situação. E muitas das vezes nós estamos tão aflitos, tão preocupados, que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor, a gente não consegue ver aquilo que Ele está tentando nos mostrar. Às vezes aquilo que a gente pediu, Ele está mostrando, está vendo ali, não é isso que eu tenho para você, você vai se frustrar, não vai dar certo. E muitas das vezes a gente insiste tanto naquilo que queremos, que muitas das vezes o Senhor permite que venha para a nossa vida. Só que depois nós não podemos cobrar de Deus. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque tem situações que somos nós mesmos que trazemos para nossas vidas. Tem problemas que somos nós mesmos que trazemos para nossas vidas. Tem problemas que nós buscamos. Mas quando as coisas vêm de Deus, aleluia, Ele não vai nos livrar do problema, mas Ele vai nos livrar dentro do problema. O Senhor, Ele fez uma promessa ao povo de Israel, que Ele iria tirar ele da escravidão do Egito. E Ele cumpriu a promessa. Ele tirou aquele povo do Egito, usando quem? Moisés. E aquele povo caminhou, que era 40 dias, foi para 40 anos. Por quê? Por conta da murmuração, da reclamação, da falta de fé. Mas olha o que aconteceu. Aquele povo se viu entre a cruz e a espada, aleluia, glória a Deus. Atrás deles estava quem? Os egípcios. Na frente tinha o quê? O mar. Eita, eu e você, o que nós pensaríamos, vamos morrer. Se nós voltarmos, os egípcios vão nos capturar ou até nos matar. E se nós adentrarmos esse mar, vamos morrer afogados. Mas o Senhor já tem uma linha de escape para aquele povo, como Ele tem para mim e para a tua vida. Ele deu uma ordem a Moisés. Moisés obedeceu e o mar se abriu. E aquele povo começou a atravessar. O Senhor mandou Moisés falar para aquele povo, não tem mais, aquietar, e não faça um alvoroço. Ou seja, aquele povo não precisava ficar nervoso, não precisava gritar, não precisava correr, tinha que se manter em silêncio. Ou seja, eles tinham que obedecer à voz de Moisés, porque Deus deu uma ordem para ele. Fiquem quietos e vedes o que Deus vai fazer, o livramento que Ele vai dar para vocês. A promessa do Senhor se cumpriu, aquele povo atravessou aquele mar em terra seca, não molharam seus pés. Mesmo os egípcios tentando alcançar aquele povo, mas quando passou o último israelita, as águas se fecharam. E aqueles egípcios morreram afogados. Quando o Senhor disse, aquietai, veja o livramento que eu vou te dar, esses egípcios que hoje vocês verem, vocês não verão mais, porque aquele povo ia morrer. Igreja, aquilo que Deus tem prometido para mim e para a tua vida, Ele vai se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram na minha vida. Para a glória de Deus. Eu mereço, não. Sou falha, sou pecadora, sou errante. Mas a graça do Senhor tem me alcançado, tem alcançado a minha casa, tem alcançado a minha família, tem alcançado aqueles que eu tenho apresentado em oração, na presença do Senhor. Quarta-feira eu estava tão angustiada na igreja que eu falei para Deus, eu dobrei meu joelho e disse assim, Senhor, envia pessoas para me ajudar na tua obra, porque está difícil. Eu rasguei o meu coração para Deus. Igreja, Deus é tão maravilhoso na minha vida, que quando eu levantei a cabeça, entrou um Senhor, afastado dos caminhos do Senhor. Deus levou aquele homem para me orar pela vida dele. E em seguida que aquele homem, eu fiz o apelo, ele disse, eu vou em casa e depois eu volto. Não voltou.
Mas a minha parte eu fiz, deixei aquele homem adentrar e dizer, eu estou contigo, filha, não tema, não desista. Porque eu não vou mentir, eu já pensei em desistir. A obra é árdua, é dura. Mas quando Deus te chama, Ele te capacita, igreja. E aí, quando eu acompanhei aquele senhor até a porta, entrou 8 pessoas. Ou seja, Deus não me deixou só naquele dia, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam comigo, mas Ele enviou um casal de pastores, presbíteros e as ovelhas da igreja para cultuar comigo naquela hora. Então eu falo para a igreja, o que eu tenho que falar para Deus? Gratidão. É só gratidão. Porque Ele ouviu a minha oração, Ele viu quando eu estava angustiada. Mas a obra do Senhor, ela não para. A porta da igreja permanece aberta. Nos dias de culto, estou eu lá para glorificar o nome do Senhor. Então, aquilo que Deus promete, igreja, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Se você rasgar o seu coração verdadeiramente, Ele é fiel na tua vida. Somente creia, não desista. E Ele falou naquele momento comigo, eu estou contigo. Não tema, não desista, continue persistindo. Continue fazendo a minha obra, continue me adorando, porque eu vou fazer. No meu tempo, mas eu vou fazer. Então, a palavra que eu tenho para nós Deus é só gratidão. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E gratidão à pastora Malha pela confiança, porque eu não sou pregadora, eu não sei fazer nada. Quem faz é o Espírito Santo. É Ele quem me conduz, é Ele quem usa da forma que Ele quer, da forma que alguém está precisando ouvir. Eu não tenho que me preocupar que eu não sei falar bonito, eu não sei orar bonito, eu não sei louvar bonito, eu não sei pregar bonito, mas eu sei ser grata ao Senhor e eu sei adorar o nome dEle. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, palavra abençoada. A seara é grande e os ceifeiros são poucos, né? Que nós, como membros das igrejas, né, nós venhamos ajudar os nossos pastores, venhamos ajudar aí quem está à frente de congregação, quem está à frente da liderança de qualquer departamento. Se disponha para a obra de Deus, né? Porque a obra necessita da gente. Amém? Pastora Josiane Vidal, trazendo aí a oração final e a bênção apostólica, por favor. Bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos, meu Pai, mais um dia, Senhor, de pé para poder participar, Senhor, desse devocional. Obrigada pela tua palavra, Pai, porque aquele que conhece a verdade, Senhor, não anda por caminhos obscuros, não desvia os seus passos, Senhor, nem a sua atenção. Pai, porque o Senhor é a nossa verdade. O Senhor é a nossa fonte de vida, Pai. O Senhor, Pai querido, Pai amado, é que nos sustenta e nos coloca de pé dia após dia. Obrigada, Senhor, por cada dia, Senhor, falar conosco, Senhor, de uma forma sobrenatural. De jeitos, Senhor, diferentes e particularidades, Senhor, porque eu sei, ó Pai, que a Tua palavra, ó Deus, agiu em cada um de nós aqui, de forma diferente, ao propósito ao qual o Senhor designou, Senhor, a sua semente, Senhor, ser lançada. Pai, continue, ó Deus, abençoando, fortalecendo e edificando, Senhor, os teus vasos diante da tua presença. Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus Santo, tomar a pastora Maria José Nilde nas tuas mãos. Senhor Deus Santo, renovando as tuas forças, meu Pai. Sabemos que não é fácil, Pai, mas o Senhor é o Deus que nos sustenta, Senhor, dia após dia. Que o Senhor possa ser com ela, com a saúde, na sua casa, ministério e família, Senhor, tomando os seus, Senhor, em tuas mãos, Pai, continuando cuidando, Pai, porque o Senhor é o Deus que cuida dos nossos, meu Deus, quando assim nós disponhamos para fazer a sua vontade. A irmã Dênia, Senhor Deus Santo, qual está na direção, ó Deus, Pai querido, Pai amado, desse devocional,
dirigindo, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, ser com tua filha, fortalecendo, edificando, levantando, Pai, sustentando ela com teu braço forte, Senhor, dia após dia. E que ela venha, Senhor, sempre saber, Jesus, que o Senhor está conosco. Pai, que em meio às circunstâncias, dificuldades, Senhor, ela sempre possa olhar para cima, Senhor, na certeza de que o Senhor está no controle, Pai, e que o Senhor fará o melhor, aquilo, Senhor Deus Santo, a nós. Assim seja com a sua vida, a sua casa, a sua família, Senhor, e o seu ministério, no nome santo do Senhor Jesus. Pai, eu quero te apresentar, Senhor Deus Santo, todas as vidas presentes, Senhor, aquelas que irão ouvir mais tarde, ó Pai, e que o Senhor possa falar profundo aos seus corações. Que a tua palavra, Senhor Jesus, possa ser como flecha, Senhor, certeiro, Senhor Deus Santo, ao coração quebrantado, ó Deus, ao ouvido sensível, ó Pai, que se propuser, Senhor, a ouvir, Senhor Deus Santo, a sua voz no dia de hoje. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, continuar, meu Deus, fortalecendo, edificando, Senhor Deus, esse devocional dia após dia, levantando vidas, meu Pai, que por muitas das vezes, Senhor, chegam a essa live, meu Deus, Senhor, quebrados, meu Pai, destruídos. Mas o Senhor é o Deus que refaz, o Senhor é o Deus que levanta. O Senhor é o Deus, Pai querido, que vai, Senhor, tratando, Senhor, no profundo e escondido. O Senhor é o Deus que vai tirando, Senhor, vai limpando, meu Pai, toda a raiz de amargura. E que o Senhor possa fortalecer a cada um. Que vidas, meu Pai, possam ser, Pai querido, Pai amado, fortalecidas, sim, para continuar, meu Deus, o propósito ao qual o Senhor tem para cada um. Pai, apresento a Ti, Senhor, a pastora Amália, continue sendo com ela, meu Deus, fortalecendo, ajudando. Pai, o Senhor sabe o que a sua filha precisa. Mas assim como a tua palavra diz, Senhor, que a tua graça nos basta. Pai, que possa todos os dias, Senhor, ser sobre ela a sua graça e ela sentir essa graça, Senhor. Essa graça, Pai querido, Pai amado, que venha, Senhor, fortalecer, que venha sustentar, colocar de pé, que venha, Senhor Deus Santo, inibir tudo e todo aquilo que vier, Senhor, contra ela, até mesmo, Senhor, sobre a carne, meu Pai, trazendo a ela, Senhor, vigor, força, ânimo, em nome de Jesus. Assim seja com a sua vida, a sua casa, a sua família, Pai, para todo sempre. Toma, Senhor Deus, a presente de Deus também, Senhor Deus, em tuas mãos. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa empresa. Obrigada, Senhor Jesus, porque há um propósito, Senhor. Muito antes, meu Pai, de estar aqui, havia um propósito designado, Senhor, para a vida e a família, Senhor, do Jean Henrique. Toma eles em tuas mãos. Toma todos aqueles quanto o Senhor faz parte, Senhor Deus Santo, desse projeto. Toma, Senhor Deus, o presente de Deus em tuas mãos, a fábrica, todos, meu Pai, que estejam envolvidos, meu Pai, e não. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus amado, trazer, Pai, assim como a tua palavra diz, novidades de vida, dia após dia. Pai, que o Senhor, através do nosso amigo Espírito Santo, possa trazer, Senhor, inúmeras novidades, experiências, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, nos surpreender dia após dia. Pai, muito obrigado. Continue, ó Deus, fazendo a sua vontade e que a tua palavra, Senhor, ela possa ser alcançada a todos aqueles, Senhor, que necessitam de ti. A todos aqueles, meu Pai, que de alguma forma, direta ou indireta, meu Deus, esteja necessitando no dia de hoje, possa ser alcançado, Senhor, possa ser tocado, Senhor, em nome de Jesus. E assim, Senhor, possa, Senhor Deus, trazer um renovo, trazer uma esperança, Senhor, a qual muitas das vezes, Senhor, para muitos, meu Pai, já não acredita mais que possa haver, Senhor, mudança, uma esperança, Senhor, para tudo ser mudado. Meu Deus, que cada vida, Senhor, possa ser, Pai querido, tocado de uma forma, Senhor, sobrenatural, para que venham entender, Senhor, que o reino não é desse mundo.
e que tudo que está aqui possamos nos desprender, para que assim, Senhor Deus Santo, a caminhada seja um pouco mais leve. Pai, que quando nós entendermos, Senhor, que a nossa esperança não é essa terrena, assim, Senhor, saberão e entenderão, Pai, os propósitos do Senhor para cada um. Mas antes, Senhor, que ainda não aconteça, o Senhor possa colocar vidas, meu Pai, levantar, Pai querido, Pai amado, vasos do Senhor para estar ajudando aqueles quem mais precisa e necessita. Pai, muito obrigada. Toma a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor, diante de Ti. Continue, ó Deus, fazendo. Continue, Senhor, operando. Continue, Senhor Deus Santo, trazendo, Senhor, a sua vontade sobre cada um. Ah, Senhor, e nós te pedimos a libertação dos nossos e a salvação, meu Pai, para que todos possam, Senhor, se achegar a Ti, Senhor, com o coração contrito e quebrantado. Para que também, Senhor, assim como nós temos a oportunidade, Senhor, de termos o Senhor como nosso Pai e experimentarmos, Senhor, a sua boa vontade agradável, Senhor, em nós, assim eles também possam, Senhor, abra os olhos do entendimento, tira, Senhor Deus, toda a cegueira espiritual, vai trazendo, Senhor Deus, a eles aquilo que eles precisam, Senhor, ainda que por muitas das vezes, Senhor, andam, Senhor, e procuram, ó Pai, andar por caminhos errados. Eu sei que a sua palavra, Senhor, os alcançará, porque assim como a tua palavra diz, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, nós tomamos posse da tua palavra, tomamos posse dessa verdade e profetizamos sobre os nossos. Nós e a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela servirá ao Senhor, em nome de Jesus. Assim, Senhor Deus, eu oro ao Senhor, agradecida ao Senhor por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que nós possamos levantar as nossas mãos, né, para estarmos recebendo a bênção apostólica. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus possam ser com cada um de nós que aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. E todos possamos dizer numa só voz, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E mais tarde tem momento de oração às 3 horas da tarde e amanhã, né, novamente o devocional às 8h15. Fica todo mundo com Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Oh, glória. Obrigada, Bruna. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia.